E esse grupo já apresentava uma diversidade morfológica craniana bastante acentuada, dando só um detalhe aqui, dá para ver um pouco dessa diversidade morfológica craniana. Por outro lado, a diversidade morfológica pós-craniana era pouco, bom, a morfologia pós-craniana era pouco diversificada. O outro grupo de tetrápodes não amniotas que é completamente extinto hoje em dia e que tem uma importância no contexto paleontológico são os Lepospondili. Assim como os Temnospondyli, eles podiam ser de água doce, ambientes terrestres, ambientes marinhos costeiros, sendo que sempre tem essa restrição que precisavam voltar para a água para a reprodução. Também eram predadores, tinha uma diversidade de forma relativamente grande, incluindo formas fossoriais, e os maiores chegavam até 1 metro. E, só para pontuar aqui, os anfíbios atuais, os lissanfíbios, representados por sapos, rãs e pererecas, gimnofionas e salamandras, sendo que o maior de todos dentre esses grupos é uma salamandra asiática que pode chegar até a 2 metros de comprimento, mas via de regra são animais pequenos com não mais que 10, 15 centímetros. Bom, eu falei então rapidamente desses grupinhos aqui, os Temnospondyli, os Lepospondili e Lissanfíbia. E agora eu vou falar desse grupinho aqui, os Antracosauria, que é um outro grupo de tetrápodes não amniota, importantes no Paleozoico. Percebam, aqui essa linha separa o Paleozoico do Mesozoico. Então, se a gente olhar os tetrápodes do Paleozoico, principalmente no Carbonífero, os não amniotas foram os tetrápodes que dominaram os ambientes terrestres. No finalzinho do Paleozoico, a gente já tem um enriquecimento nessas faunas de amniotas. Bom, os antracossáurios, eles têm... Ups, desculpem. Uma característica, eles têm, se você olhar os esqueletos e as representações, eles ainda têm mais caras de répteis do que os Temnospondyli e Lepospondili. Isso, em parte, se deve também ao fato que eles compartilham ancestralidade comum com a gente, ou eles são o grupo irmão dos amniotas, sendo que nós temos parte dos amniota. Eles fixam o padrão de 5 dedos nas mãos e pés, então tudo bem que hoje em dia tem formas, espécies de tetrápodes que não têm 5 dedos nas mãos ou nos pés, mas esse é o padrão básico que vai ser mantido ao longo da evolução. E uma coisa muito importante é que nesse grupo surge a herbivoria. Dentre os Antracosauria surge a herbivoria. Então, pela primeira vez, os tetrápodes passam a ingerir matéria vegetal para obtenção de energia. Lembrando que as plantas começam sua história, as plantas terrestres, no Ordoviciano, e somente no Carbonífero, então, que os tetrápodes passam... Bom, na verdade, os tetrápodes eles surgem no Devoniano, então é injusto isso que eu falei, mas assim, ainda assim, demora todo o Devoniano e parte do Carbonífero para os herbívoros surgirem. Assim como os demais tetrápodes não amnióticos, eles também podiam ser aquáticos, semiaquáticos ou terrestres, de novo com a restrição que precisava voltar para o ambiente aquático para a reprodução. A morfologia sugere a presença de um tímpano externo bem desenvolvido, ou seja, uma adaptação para captar os estímulos sonoros no ambiente terrestre. E é interessante mostrar aqui a diferença de morfologia entre um predador e um herbívoro. Desse lado aqui, a gente tem um herbívoro e aqui a gente tem um carnívoro. Os herbívoros, eles geralmente têm essa região aqui do tronco bem expandidas. Isso está associado ao fato que digerir matéria vegetal é complexo, exige um trato digestivo longo, enquanto que os predadores têm essa região menos
alargada lateralmente. Aqui estão as importâncias dos estudos, não vou falar elas, é só dar uma pausa e ver. E agora sim, vamos entrar então no grupo dos amniotas. Vamos passar a falar desse grupinho aqui, seguindo o contexto temporal. Então, eu vou falar primeiro dos sinápsidas e depois dos diápsidas. Só que antes de falar dos sinápsidas e dos diápsidas, eu vou falar o que é ser um amniota. Só mostrando aqui que, portanto, no Paleozoico, os tetrápodes não amniotas foram muito importantes nos ambientes terrestres. No final do Paleozoico, os amniotas, particularmente os sinápsidas, se tornam importantes componentes da fauna de vertebrados. E no Mesozoico, os não amniotas perdem espaço drasticamente, enquanto que os amniotas ganham bastante projeção. Bom, os não amniotas desenvolveram uma série de adaptações para a questão tanto de respiração quanto para suportar a força da gravidade fora d'água. Um aspecto que não houve muita evolução foi em relação à reprodução. Essencialmente, esses grupos botavam e botam os ovos dentro da água e tem um desenvolvimento larval que também ocorre dentro da água. Resumindo, esses grupos não conseguiam conquistar áreas do continente mais distantes dos corpos d'água. Tem essa relação muito íntima com os corpos d'água. E eis que ocorre a evolução do ovo amniótico. O que é o ovo amniótico? Então, o ovo amniótico, isso aqui é um desenho esquemático, tem variação de grupo para grupo, mas enfim. Via de regra tem uma casca dura, externa, que confere proteção mecânica, e daí tem uma série de membranas extraembrionárias. A primeira é o âmnion, que dá o nome ao ovo amniótico, e basicamente é uma bolsa de água que envolve o embrião. Então, enquanto os não amniotas precisavam levar o embrião até a água, os amniotas trazem água até o embrião na forma do âmnion. Além de evitar o ressecamento, o âmnion tem uma função importante de proteção mecânica também, porque uma bolsa d'água ela protege mecanicamente. Como esse embrião está confinado, também é necessário uma outra estrutura que tenha como papel importante reter os resíduos. Essa estrutura, o alantoide, além de ter esse papel de reter resíduos, também é importante nas trocas gasosas, que é mais complexo de serem feitas dentro de um ovo do que dentro da água. E também tem o vitelo. Os não amniotas também tinham estruturas para suprimento de energia, mas nos amniotas essa estrutura está contida dentro de um saco, que é o saco vitelínico. E também tem uma outra membrana que não está representada aqui, que é o córion, que reveste todas essas membranas. Além disso, nos amniotas surge um outro padrão, ou um aperfeiçoamento do padrão corporal, que foi inaugurado nos tetrápodes. Então, os não amniota, eles respiram basicamente através de bombeamento bucal. Então, é a musculatura associada ao pescoço e à região da boca que tem a função de fazer que o ar entre e saia dos pulmões. Já os amniotas, eles usam a ventilação costal. E a ventilação costal, ela é muito mais poderosa. E a consequência prática disso é que houve condições do pescoço se desenvolver a partir dos amniotas. Nos não amniotas, o pescoço e o pós-crânio ele é bastante semelhante. Nos amniotas você vê uma diversificação bem dramática acontecendo. Então, a partir dos amniotas você vê animais de pescoço bastante alongado. E outra questão que a gente observa nos amniotas é que tem uma tendência evolutiva dos membros se tornarem cada vez mais delgados e voltados para baixo. Isso confere ao grupo uma maior agilidade, uma melhor capacidade de deslocamento.